Foi 97, mais ou menos por aí. Eu tinha 13 anos, hoje eu estou com uns 32, tem muito tempo. Mas é bom estar aqui de novo, especialmente para falar de um tema tão interessante e pouco conhecido por nós, a igreja no Brasil. Nós, brasileiros, que temos a liberdade de andar com a nossa Bíblia, nós temos a liberdade de expressar a nossa fé, sem ser ameaçado, não de você ser repreendido, mas de você ser ameaçado de morte, morte carnal realmente. Então esse assunto ele é muito, muito pouco conhecido na igreja no Brasil. E graças a Deus, nós estamos aqui reunidos nesse dia especial, nesse dia estabelecido, para nos conscientizarmos da necessidade da oração por toda a igreja perseguida pelo mundo afora. Bem, meu envolvimento com Portas Abertas já tem um tempo, mas eu tive o prazer de participar do acampamento G. Quem aqui conhece o acampamento underground do Portas Abertas? É um acampamento... Uma vez que você participa, a gente não tem... Para não estragar exatamente toda a concentração do que acontece, nós somos orientados a não contar como que é lá, mas é muito bom. Então, eu tive a oportunidade de participar desse acampamento, foi em São Paulo. E, assim, toda a ideia que você tem de igreja perseguida, porque se falam na igreja ou pela internet, muda quando você está lá inserido dentro de uma organização, dentro de um evento específico só para esse assunto. Então, assim, eu fiquei radiante. Eu confesso que a minha pegada é missão urbana mesmo. Eu sei que tem muita galera que curte, tem o chamado do missão transcultural. Eu curto missão urbana, porém, foi massa, foi demais participar, ter esse contato com missão transcultural. Isso abre a nossa visão, muda totalmente a nossa visão, e isso é muito bom. Eu não sei se todos aqui conhecem o Portas Abertas, se uma vez que começou a ter a Igreja Batista e se inseriu nesse assunto, os membros daqui procuraram saber como é o Portas Abertas. Quem conhece Portas Abertas? O irmão André, conhecido, né, como irmão André, mas tem outro nome. Acho muito interessante, aconselho vocês a baixar o aplicativo do Portas Abertas, porque lá ele tem todo dia devocional, vamos orar, os assuntos que estão em pauta. A gente sabe que passa na televisão, mas há muita informação que não passa na Globo, que não passa na Record, que também não está na internet tão visualizado, tão disponível ou acessado. Então, baixem o aplicativo, todo mundo hoje tem acesso a um smartphone. Baixa o aplicativo e lá você vai poder acompanhar muito bem. Pode jogar a imagem? Eu não sei quem fez o dever de casa. O dia de hoje, 11 de junho, foi específico para a gente orar pela África. Na realidade, quando a gente fala de missão, a gente já visualiza como, né? Aquele ali, o missionário, foi para a África. A gente, desde que se entende dentro de uma instituição religiosa protestante, você sabe, falou de missionário, a gente visualiza a África. E não é por pouca coisa. A gente sabe que a nossa África também existe, a miséria que existe nesses países da África também é aqui no Brasil, porém, como já disse, nós sabemos, nós temos uma liberdade que lá não tem. Então, Portas Abertas esse ano vai focar na África subsaariana, onde a perseguição é infinitamente nível RAD. Pau mesmo a perseguição, as pessoas morrem, além de não ter uma diplomacia para poder se viver bem, ter um mínimo de conforto, ainda não tem a liberdade de expressar a sua religião. Então, são esses os países. Esse é todo o mapa, na verdade, do continente africano. Eu não sei se dá para enxergar bem. Dá para apagar essas luzes? Só se proceder, senão, sem problema. Esses são os países onde tem a perseguição, ou seja, na África inteira. Na África inteira tem dessa perseguição. E eu trouxe esse mapa, eu não sei se vocês visualizaram em casa, fizeram esse dever de casa, procuraram saber qual é a religião de cada país dele. A gente sabe que o que predomina é o islamismo na maioria desses países, mas a quantidade de população, o nível de escolaridade, não sei se vocês procuraram fazer isso, se não fizeram, procurem fazer. É muita informação, não dá para a gente falar, a gente acaba perdendo tempo, e vamos focar nisso. A palavra estabelecida pelo Portas Abertas está lá em João 13, 34. Todos puderem abrir. Pode beber dessa água?
Tem como lançar a Bíblia? Se for dar trabalho, sem problema. Todo mundo acompanha na Bíblia de papel. O versículo 13 do livro de João, do Evangelho de João, todos nós conhecemos, é uma passagem da última ceia, onde Jesus, ali no seu último encontro com os discípulos, ele dá um grande ensinamento e ele dá a informação que é o nosso sentido de vida. Então, ele lava os pés dos discípulos e o que eu acho sensacional nessa passagem é toda a espontaneidade de Pedro, que ele se recusa a deixar Jesus lavar os pés, e quando Jesus diz que o que vai acontecer se ele não permitir, que ele não teria comunhão com ele, desesperado, não só os pés, as mãos, a cabeça, ele se lança. A gente vê a sede dele pela necessidade da presença do Senhor, por estar com Cristo. Então, essa passagem fala desse momento. Então, no versículo 34 diz: e um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. A minha versão é NVI. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O DIP surgiu em 1988, quando o irmão André entendeu, na realidade já era algo óbvio, mas sintetizando, ele entendeu a necessidade da oração pelos perseguidos. Nós sabemos que missionários somos todos nós. Todos nós somos discípulos. A partir do momento que nos rendemos ao Senhor, que entendemos que fomos escolhidos por Ele para ser discípulo, para ser filhos e salvos por Ele, nós somos missionários. E a gente entende que tem um missionário do campo, a gente entende que tem um missionário que dá retaguarda para quem está no campo, porque quem está lá no campo tem alguém que está atrás numa agência de missionário. A gente entende que o missionário que está no campo tem uma igreja que banca ou deveria bancar mais, mas esse não é o assunto de hoje. A gente entende que o missionário que está no campo tem um outro missionário que está orando por ele, que é a família. Tem outros que estão lá com ele, já da região. Então, a gente limitar a visão de missionário não é o meu chamado, porque eu não fui chamado às nações, é errado, porque não procede. Aceitamos a Cristo, somos um missionário. O Senhor Jesus disse: amem uns aos outros, porque é uma condicional. Só assim saberão que são os meus discípulos. No livro de Atos, diz que Antioquia foi a primeira vez que foram chamados de cristão. Cristão é aquele que é parecido. Por que eles chamavam de cristão? O Senhor Jesus estava muito famoso, ele era popular. Foram chamados de cristão porque eles estavam fazendo o que Cristo fazia. Então, eles associaram. Olha ali os cristãos, os seguidores de Cristo. Há toda uma condicional para sermos chamados de cristão. Há toda uma condicional para sermos chamados de discípulos. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que seguir o caminho de Cristo, nesse caminho que nos leva à verdade, que é o Senhor Jesus. Então, quando a gente para e pensa, a gente está dentro dessa condicional? Nós estamos nesse caminho de amar uns aos outros? Mas, Fernanda, não é o meu ministério, como eu disse. A minha pegada é mais missão urbana. Eu fiz escola de missão integral. E nesse período que eu fiz a escola, eu vi que eu curto mais trabalhar aqui, na minha cidade, do que necessariamente o transcultural. Porém, você pode dizer, não é a minha chamada nem missão urbana e não missão transcultural. A minha chamada é ser alguém daqui da igreja, é ser alguém que serve, que é também trabalho. Tudo que nós realizamos no corpo é trabalho e é chamada. Porém, qual é a minha responsabilidade no reino? Com aquele que está no campo, com aquele que sofre perseguição, com um cristão que não se encaixa dentro do foco do Portas Abertas, mas também que sofre com a missão aqui no nosso país. É orar. Nós não temos como outro trabalho. Fernanda, eu tenho a minha família, é difícil, tudo bem, então ore. Hoje, dentro do propósito do DIP, que surgiu em 1988, eu não continuei falando, era um dia em que as igrejas disponibilizam o seu espaço de culto, da sua liturgia, para focar sobre os países perseguidos. Isso acontece em um dia ou uma semana, no máximo um mês. Algumas igrejas mantêm o mês do DIP, da igreja perseguida. E aí focam nas orações. Mas e os outros meses? E os outros dias? Eu sei que o ativismo ele nos rouba, nós somos assaltados todos os dias por causa do ativismo.
é uma correria, e quando a gente acorda, trabalha, estuda, faculdade, isso, aquilo, outro, para quem é dona de casa, para quem tem filho, para quem é chefe de família, não importa, o trânsito nos rouba, tudo nos rouba o tempo. Quando você senta na cama, na hora de orar, você faz aquela oração pífia, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Isso não é errado, entretanto, nós não separamos as nossas primícias. Foi dito aqui na hora das ofertas, ofertar ao Senhor é honrar ao Senhor. E ter relacionamento com Deus também é honrar ao Senhor. A gente precisa disso. Se eu não tenho como estar lá no campo, se eu não tenho como investir, se eu não tenho como eu decidir ser um missionário, a gente ora. Não tem a melhor maneira de se orar, de amar alguém, do que orar por ela. Nós precisamos ter essa consciência da oração. A nossa carne nunca vai estar inclinada a orar, seja lá pelo que for. Ela vai sempre nos roubar desse sentido de vida, dessa energia. Da mesma forma que um celular ele necessita de energia para poder carregar, nós precisamos de oração para nos relacionar com o Senhor Jesus. E há momento que a gente fica pegando, não, mas eu não oro do jeito do pastor, da diaconisa, ou seja qual for o cargo eclesiástico que uma instituição religiosa possa ter. Ore do seu jeito. Cada pessoa ela é única, ela é individual. Desenvolva o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos não ser mais esse cristão que vem aqui na igreja, que lê a Bíblia quando pede para abrir na igreja, que sabe o versículo porque foi dito aqui na igreja. Fora da igreja, precisamos ser cristãos também. Nós precisamos orar por essas pessoas. Por favor, você pode lançar o vídeo? É um vídeo rápido de 2 minutos e uns quebradinhos. E fala sobre o tema do DIP desse ano de 2017. Na África subsaariana, há uma igreja perseverante e fiel a Cristo, mesmo enfrentando a perseguição todos os dias. Nossos irmãos têm nos ensinado muito sobre força e fé. Eles fizeram um tipo de teste. Se você quisesse ser aprovado, precisava apenas dizer que era muçulmano. Caso contrário, seria morto a tiros. Até que outro homem veio e disse: não mate as crianças nem as mulheres. Eu comecei a chorar. Procurei na escola, mas não havia nenhuma garota. Nunca antes os cristãos africanos enfrentaram tanta perseguição. E mesmo separados pela distância, nós podemos ajudá-los. Por meio da nossa oração, nossos irmãos são fortalecidos e encorajados. São as suas orações que me fazem permanecer firme. Eu não tinha força para orar, mas eu sentia que Deus me fortalecia a cada dia. Somos o corpo de Cristo. E quando o membro enfrenta dificuldade, devemos demonstrar nosso amor por ele. Mobilize sua igreja em favor dos cristãos perseguidos na África. O que nos separará do amor de Deus? Será perseguição? Não, jamais. Ela não pode nos separar do seu amor. No dia 11 de junho, você tem a oportunidade de ser um com eles. Mobilize sua igreja em favor dos cristãos perseguidos na África. Cadastre sua igreja e participe do DIP. Aleluia. Nós já nos perguntamos que relacionamento com Deus o povo africano tem? Que envolvimento com Deus eles têm para não desistir que nós não temos? Como eles enxergam Deus que nós não enxergamos? Porque o sofrimento do continente africano é desde que o continente africano é continente africano.
E quando a gente para ver, foi anunciado aqui que vai ser cantada uma canção africana, e quando você faz qualquer tipo de pesquisa, você vê o culto dos africanos, você vê o local onde eles se reúnem, a taberna que eles se reúnem, chão de barro, e você vê a alegria que eles estão ali naquele culto. E você não precisa nem procurar um vídeo de culto. Procura, faz uma pesquisa qualquer. Você vai sempre ver o povo africano, mesmo na miséria que eles vivem, em um estado de graça, em um estado de alegria. Imagine esse quando se converte. Qual o envolvimento com Deus que ele tem, que talvez nós não tenhamos, e eles sofrem perseguição. A gente já parou para se questionar sobre isso? A glória que eles sentem. A palavra de Deus lá no livro de Isaías relata, no início, Isaías 6, a visão que ele teve. E acho que no versículo 3 ele diz assim, e os serafins diziam, santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. E o templo se encheu de fumaça. Nós somos o templo do Senhor Jesus. Então este lugar aqui está cheio de glória. Os africanos, eles vivem nesse estado de glória quando estão na comunhão ou quando estão sozinhos. E nós, porque não vivemos nesse estado de glória? Nós precisamos orar, nós precisamos sentir a dor desses homens. Em Antioquia foi o primeiro lugar que eles foram chamados de cristãos. O Senhor Jesus, ele sentia a dor daquelas pessoas. E qual era o maior alvo dele? Eram os pobres, eram as viúvas, eram os órfãos, eram os doentes, que viviam totalmente à margem da sociedade da época, que se você tivesse algum defeito físico, você já era excluído. Então a compaixão de Cristo foi por essas pessoas. Nós, como cristãos, não só no DIP, não só no mês específico, não só num dia específico, nós precisamos sentir a dor dessas pessoas. Eu estive em contato com uma iraniana e ela foi contando deu o testemunho dela, como a família dela se converteu, os milagres que acontecem nas igrejas perseguidas, é surreal. São milagres que nós, os brasileiros, não vivenciamos. As manifestações de Deus que acontecem são surreais, coisas que nós não vivenciamos. E ela falou, dentro do testemunho, ela disse que, em momento nenhum, ela gostaria de deixar de ser perseguida. Que ela não gostaria de viver como nós vivemos, em um país democrático ou laico, que você tenha a liberdade de expressar a sua religião. Que apesar, ela foi presa, ficou numa prisão totalmente masculina, o pai dela também sofreu clássicos torturas de uma perseguição, e mesmo assim ela disse, eu prefiro continuar sendo uma igreja perseguida, porque hoje em dia ela não mora mais no Irã, ela mora na Suíça, porém ela roda o mundo dando seu testemunho, e o tempo que ela passou aqui no Brasil, ela viu como é diferente o nosso relacionamento com Deus, por não sermos perseguidos. Então, quando a gente para pensar sobre toda essa questão, sobre todo o nosso comodismo, se a gente não sente a dor dessas pessoas, se a gente não se relaciona, Fernanda, não é o meu chamado. Quem disse para você? Onde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito? Mas, Fernanda, eu tenho meus problemas, ok. Jesus em momento nenhum disse que ia ser fácil. Pelo contrário, pega a cruz, filhão, e vai nessa fé que eu te ajudo. Jesus não disse que ia ser fácil, ele não disse desce e arrasa. Nós vivemos nesse momento de glória, porque a terra está cheia da sua glória. E quando a gente compreende isso e vive isso, a nossa ótica muda por causa do problema que a gente vive, do nosso ativismo, dos nossos altos e baixos. E mesmo assim a gente consegue viver o que Jesus diz aqui na sua palavra, ame um aos outros, sendo pessoa amável ou sendo pessoa o seu inimigo. Como o Senhor Jesus também nos ensina a amar os nossos inimigos. São pessoas que a gente não conhece e devemos orar mesmo assim. Há relatos, eu soube pelo pessoal do Portas Abertas, que os cristãos perseguidos, os missionários, as pessoas que estão lá, eles se sentem abraçados quando recebem cartas. Eles jogam as cartas para cima e meio que tomam um banho da carta. E eles se sentem abraçados pelo simples fato de entender que existe em outro ponto do mundo pessoas que não conhecem e escreveram para ele, que estão intercedendo por ele. Isso foi sensacional. Você se arrepia a ouvir isso e a imaginar essa cena. Não fugindo da África, mas um outro país também que é muito perseguido, que é a Coreia do Norte. É um país totalmente fechado para tudo.
E lá, ser cristão, não há uma definição onde é pior. Porém, há relatos de cristãos que estão lá, que não foram presos, que estão 007 full time. Eles estão numa praça, então eles encontram outro cristão, eles estão passando em pontos diferentes, eles se olham discretamente, trocam de olhar, porque eles não podem... A Coreia do Norte fiscaliza tudo da sua vida. Então, no que se olham, eles já se sentem revestidos pelo Senhor por causa das orações. Eles conseguem entender que aquilo ali é uma pessoa que foi ali, que entrou no país como turista, que falou que era turista, mas que, na realidade, está ali com o propósito de olhar para um cristão perseguido. Apenas olhar. Ele não abraça, ele não fala, ele olha para o outro e, nisso, o outro se sente revestido. João Batista, quando estava preso, ele abriu o caminho para o Senhor Jesus. Ele, quando estava preso, ele pediu para os discípulos deles, falava lá, pergunta para Jesus se é ele mesmo que disse, que prometeu, que é isso tudo. Jesus só falou assim, diga para ele que os milagres estão sendo feitos, as pessoas estão sendo curadas. E só de ouvir isso, já foi o suficiente para ele se contentar, para ele ficar tranquilo, mesmo estando preso, mesmo sabendo que ia morrer. Jesus não falou nada, calma aí, eu vou aí te ajudar. Não, Jesus só falou, a obra está sendo feita. A obra está sendo feita, então fica aí, porque é isso aí que tem para você. E ele já se sentiu bem, só de ouvir aquilo. A resposta que Jesus deu é, a obra está sendo feita. No momento em que ele duvidou, então, se nós aqui, sem perseguição alguma, nós aqui totalmente livre, passamos por esse momento de quem aqui nunca duvidou que Deus existe? Quem aqui nunca duvidou que se de fato minha oração está sendo ouvida, que eu estou maluco ou estou maluca? Tu imagina esses homens em campo de concentração. Imagina esses homens que são presos, imagina esses homens que não têm isso aqui, a comunhão dos outros irmãos, se não tem um espaço, uma instituição religiosa para estar. Eles se sentem totalmente oprimidos, realmente porque vivemos em uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra o físico, carne ou sangue, mas a nossa luta é no mundo espiritual. Então, quando nós oramos, quando nós entendemos, não tem mais o que fazer. Apenas é o Espírito Santo que convence, mas que o dia de hoje, todos vocês que vão chegar em casa, passem para suas famílias e entendam, eu preciso orar. Se eu não posso ir, porque de fato eu não tenho essa chamada, porque é muito bom nós não termos crise de identidade dentro do corpo, você ser braço e achar que é joelho, você ser ombro e achar que é dedinho, mindinho. É muito bom você ter noção de quem você é no corpo, porque uma vez que você entende quem você é ali, você consegue frutificar muito bem ali, porque você não entra em depressão, você não sente inveja, você não vai querer acabar com o ministério do outro, porque isso somos nós. Somos humanos, somos totalmente corruptos, somos totalmente miseráveis. E uma vez que nós temos relacionamento com o Senhor Jesus, uma vez que nós oramos, uma vez que a gente prioriza isso, gente, seja 10 minutos, seja no momento, no horário do seu almoço, que você foi para o banheiro, um momento que você consegue. Fernanda, eu não tenho 2 horas para dar. Beleza, o Senhor sabe. Mas você priorizou 15, 10 minutos que foi para estar com Cristo. Essa miserabilidade do ser humano, essa corrupção, ela se mantém. Você consegue manter porque o Espírito te alimenta e te lembra de quem você é. E você consegue amar o outro, você consegue pensar, há pessoas com problemas maiores do que o meu. Há pessoas que vivem situações piores do que a minha. Ah, mas os problemas clássicos da igreja. Ah, porque o meu marido bebe. Ah, porque o meu filho está nas drogas. Ah, porque minha filha é isso, aquilo, outro. Não estou desmerecendo, porém, há pessoas com problemas maiores. Está orando? Caminha mais uma milha. Está caminhando caminha mais uma milha. Ore por você e ore pelo cristão perseguido, que não tem esse privilégio de estar aqui, não tem o privilégio de desfrutar de um momento de louvor, não tem o privilégio de ofertar, não tem o privilégio de ter uma Bíblia, Irmãos, eu ouvi relatos de um homem que se converteu porque ele foi ao banheiro, é bizarro. Ele foi ao banheiro e na hora de se limpar, o papel que tinha, isso na África, era folhas da Bíblia, eram folhas do evangelho de, não sei se era Mateus ou Lucas, enfim, era de um dos evangelhos. E ele começou a ler. Olha como Deus faz em países onde há perseguição.
Literalmente as pedras clamam, eles não têm esse privilégio que nós temos. Quando a gente se envolve, quando a gente se relaciona, quando a gente mantém o nosso relacionamento com Deus, a gente abre a nossa visão e a gente começa a amar uns aos outros. E a gente entende o que é ser discípulo e deixa de ser um consumidor. Porque quando nós não somos discípulos, a gente não leva a verdade, nós somos consumidores. A gente vem aqui para ser abençoado. Eu venho aqui para receber o que eu quero, o que eu preciso e vou embora. Porque chega em mim e fica em mim. Quando na realidade tem que chegar em mim e abençoar o outro. Porque ser abençoado não é receber, é ter para dar. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ele teve vida e Ele deu a vida dele por nós. Então nós temos que deixar de ser consumidor. Nós temos que orar pelos nossos irmãos perseguidos. Nós temos que entender que há todo um corpo, nossos irmãos, que vivem em perigo de morte todo dia. E mesmo assim eles estão firmes e fortes. Passa pelos altos e baixos como nós passamos. Eles questionam sim a fé. Como a gente sempre escuta, nossa, a vida de Jó foi maravilhosa. Quando a gente lê o livro de Jó, você vai ver aquele maldito dia em que eu nasci. Ele amaldiçoa, ele é gente, ele é feito de carne e osso. Todos nós passamos por altos e baixos, mas depois do nosso ataque de pelanca, o Espírito Santo vem. Já acabou? Então deixa eu falar com você. Mas isso acontece quando a gente tem relacionamento com Deus. Não adianta a gente querer ter essa cura se não tem intimidade. Não tem como, gente. Então a gente só vai entender a dor do outro, a gente só vai amar o outro quando a gente começar a se relacionar com o Senhor Jesus. Então ore, dedique o seu dia. Eu não tenho muito tempo, eu saio 5 horas da manhã e chego 11 horas. Dê o seu jeito. A gente dá jeito para tudo na vida, quando a gente quer, a gente não dá um jeito. Entenda, a palavra de Deus diz, é uma condicional, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, é uma condicional. Amem uns aos outros e por causa disso serão chamados meus discípulos. Se a gente não ama, nós não somos discípulos. Se a gente não ama, nós não somos cristãos. Nós estamos perdendo o nosso precioso tempo. Dá para a gente ser qualquer outra coisa na face da terra. Nós estamos perdendo tempo, nós somos consumidores. Você vem para cá para ser um sanguessuga, sugar o pastor até a última e ir para casa. E não consegue contribuir, compartilhar com a pessoa que chegou ali do outro lado. Do outro lado, nós precisamos amar. Ame os irmãos da África, ame os seus parentes, ame o seu vizinho, ame, ore, se relacione com o Senhor Jesus. E a partir desse momento, é um processo. Eu me relaciono com o Senhor, Ele diz quem eu sou, Ele me cura e eu consigo enxergar a miséria de outras pessoas. Miséria de outras pessoas. Então, irmãos, vamos nos condicionar, vamos nos relacionar com o Senhor Jesus. Som. E assim, som. Tá saindo? Eu não estou me ouvindo, mas aleluia. E assim, a gente vai conseguir praticar cada dia. A nossa vida ela é uma batalha. A gente pode até sair daqui super animado, todos nós, e na segunda-feira a gente ser assaltado por qualquer coisa da nossa vida. E se a gente não perseverar, a gente não vai passar de fase. A gente fica sempre vivendo a mesma coisa, sempre sendo lembrado que tem que orar pelo cristão perseguido, porque o Portas Abertas lembrou, porque a igreja lembrou. Mas aí você, por si só, não tem por causa da perseguição não, por causa das atribulações da vida. Então, persevere. Eu tenho um relato que assim, me chocou bastante, não é sobre a igreja perseguida, mas que vai sempre colaborar, porque a desculpa que a gente sempre usa, eu não tenho tempo, eu estou cansado, e tudo isso é verdade. Eu estou cansado, a minha luta é muito grande, essa família, esse marido, essa esposa, esse chefe, a gente sempre tem uma desculpa. Entretanto, em uma das aulas práticas que a gente fez na escola de missão, a gente foi no lixão do Gramacho, que continua ativo lá, firme e forte. E um dos relatos daquela mulher foi, qual era o sonho da vida dela? Eu gostaria de ter um vaso sanitário. O sonho dela era ter um vaso sanitário. E a outra era tomar banho de chuveiro. Aí a gente para e pensa, aí você se debate com isso. Caraca, às vezes eu reclamo porque tem que lavar o banheiro. E tudo que aquela mulher queria era um vaso sanitário. Então,
quando a gente se relaciona com Deus, o Senhor abre nossa visão e a gente entende. A minha vida está assim, tem os altos e baixos, tem os perrengues, porém há pessoas com problemas maiores. Porém há pessoas que a minha vida seria o sonho de vida para ela. A minha situação seria a realização full time para ela. Então vai ter sempre alguém que gostaria de ter a sua vida. Logo, nós não temos desculpa, uma vez que nós fomos salvos, para não orar por essas pessoas. Gostaria de pedir que todos se levantassem. Por favor, meninos, botam a imagem de novo do mapa do continente africano. Nós estamos aqui em uma quantidade grande e a gente sabe que quando a gente para orar, eu escutei de um pastor, achei muito interessante, é verdade. Jesus ele nunca andava sozinho, estava sempre com uma multidão, e quando a gente para estar com Jesus para orar, a cabeça da gente voa. Então, as donas de casa pensam no almoço, vocês pensam no dia da manhã, pensam no que vai fazer. Então, quando a gente para orar, a gente tem uma multidão de pensamentos que querem nos roubar daquele momento. Então, ao invés de todos nós orarmos pela mesma coisa, quando eu digo o mesmo país, dentro do que a gente vai direcionar aqui, vamos dividir em grupos. Então, lá atrás, fazer em 4. Esse daqui, o grupo aqui da frente vai orar por um país. Vocês têm aqui, todos esses países são extremamente perseguidos. Está todo mundo conseguindo ler? Nigéria, Chad, Sudão, Eritreia, Gibitu, acho que é isso. Aí tem Etiópia, Somália, Quênia, Ruanda. A gente pode pegar os países que a gente mais conhece, como a Somália, Ruanda, Eritreia. A gente tem o Sudão, a gente tem a Nigéria, nós temos Zimbábue, a gente tem ali o Nâmbia, a gente tem Angola. Então vamos separar aqui, esse grupo aqui vai orar da frente, vai orar por Angola. O lá de trás vai orar pela Eritreia. O daqui da frente vai orar pelo Sudão, e o lá de trás vai orar pelo Niger. E depois eu gostaria de pedir, o pastor é clássico demais, mas pode ser, esse da blusa listada é pastor também? Qual o nome dele? Pastor Ted. Pedir para solicitar você que orasse por todos em geral, pelo continente africano, e todos numa só oração. Então vocês aí já no grupo já sabem, cada um já viu o seu país, vamos estar orando. Vocês viram ali a necessidade que eles têm de tudo. É de comida, é de transporte. A vida deles é assim, é uma miséria, eles não têm saneamento básico. E mesmo assim eles estão ali servindo ao Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo fortaleça, para que eles sintam-se renovados pela presença do Senhor Jesus, para que eles se sintam abraçados, literalmente. Há relatos de pessoas que se sentem abraçadas pelo próprio Senhor Jesus, abraçado como a gente aqui, pode sentir um outro. Pessoas que veem a manifestação mesmo do próprio Senhor Jesus, pessoas que dão relatos disso, eu vi no Portas Abertas, que viram um homem de branco reluzente andando. As manifestações lá são muito grandes, e isso renova copiosamente a vida de uma pessoa. Então vamos orar para que o Senhor faça como Ele queira, mas vamos interceder por esses países, por essas pessoas agora, no nome do Senhor Jesus. Então levante sua oração. Levante, não dependa de ninguém, não dependa de quem está aqui na frente. Apenas levanta um clamor. Oh Senhor Jesus, aleluia. Nesse momento, como foi direcionado Cristo, nós oramos, nós clamamos, porque a terra está cheia da sua glória, e essa glória está aqui, essa glória está em nós. Então nós levantamos as nossas mãos, Senhor, para clamar nesse exato momento. Nós, como os teus filhos reunidos aqui neste lugar, levantamos as nossas vozes, Senhor Jesus, e clamamos. Nós clamamos, Senhor, para que as pessoas, os teus filhos perseguidos, os que estão presos, os que estão sendo torturados, Senhor Jesus, eles sejam impactados pela tua presença, eles sintam a sua presença. Oh, aleluia, ouça a nossa voz, Senhor Jesus, nesse exato momento. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, e ouça a nossa oração, ouve o nosso clamor. Senhor Jesus, nós precisamos da sua manifestação. Nós precisamos, Senhor, da sua manifestação sobre nós. Aleluia! Glórias ao teu nome. Clamamos, Espírito Santo de Deus. Venha nos conscientizar. Venha
venha nos conscientizar, Senhor Jesus, que precisamos orar, que para amarmos uns aos outros há uma condicional, para sermos discípulos há uma condicional, Senhor. Nós precisamos amar uns aos outros. Senhor, converta o nosso coração. Nós precisamos amar e sentir a dor. Eu preciso sentir a dor do meu próximo, aleluia. Porque o Senhor Jesus escolheu ser amado no próximo. Ah, Senhor Jesus, então converte o meu coração para amar esse meu irmão que é perseguido e eu não conheço. Ah, Senhor, converte o meu coração, que eu deixe de ser um egoísta e pensar apenas no meu umbigo. Nós queremos deixar de ser um consumidor na sua casa, Senhor Jesus. Nós queremos ser de fato alguém que é abençoado porque compartilha o que recebe com o outro, Deus. Porque assim o Senhor tem nos ensinados e nos direcionados, aleluia. Vem Espírito Santo que convence o homem de todo juízo, que convence o homem, Senhor Jesus, do pecado, que convence o homem, Senhor, da justiça. Venha, Senhor, convencer-nos que temos uma responsabilidade no Teu reino, uma responsabilidade do Teu reino, Senhor Jesus. E nós somos corpo, ah, Senhor, e quando uma parte do corpo está ruim, nada funciona, a gente perde o equilíbrio. Queremos sentir a dor dos nossos irmãos, Senhor Jesus, aleluia. Vem Espírito Santo de Deus e impacta o nosso coração, converte a dureza do nosso coração, a miséria da nossa mente, e que possamos pensar no outro. Jesus é uma condicional, aleluia. Aleluia, uma condicional. Para sermos discípulos, nós temos que amar uns aos outros. Senhor Jesus, enche o nosso coração de amor. Enche o nosso coração de amor, aleluia. Aleluia, glorioso Deus. Glorioso Deus. Santo, santo, santo. Santo Deus. Pastor Ted. É Ted? É Ted? Ed. Pastor Ed. Ele ou ele? Ele é pastor? Ah, tá. Vamos para orar pelo continente. Aleluia, Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, no Teu templo, ó Pai, apresentando cada país, apresentando, ó Deus, cada pessoa, apresentando, ó Deus, cada família. Então, ó Deus, visita agora, Senhor, cada homem, visita agora, ó Deus, cada mulher, visita agora, meu Deus, cada criança, visita agora, meu Deus, cada local dessas pessoas. Meu Deus, há pessoas necessitadas mais da Tua palavra. Então, ó Deus, nós estamos aqui reunidos num só propósito, em uma só fé, em um só clamor, porque a Tua palavra, ela diz: onde está 1, 2 ou 3 reunidos na Tua presença, o Senhor está no meio de nós. Então, meu Deus, que a nossa oração, meu Deus, vá de encontro agora a essas pessoas, vá de encontro agora a esses países, vá de encontro agora a cada lar, e fortalece, ó Deus, a fé de cada um, e fortalece, ó Deus, a fé de cada pessoa naquele momento. Que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar vigor, que o Senhor possa dar a cada uma dessas pessoas, aumentando a fé, aumentando, ó Deus, o amor. E nós sabemos, ó Deus, a oportunidade, o sonho dessas pessoas, meu Deus, a necessidade de cada um, nós apresentamos em nome de Jesus, ó Deus, de encontro. Aqui nós estamos, Senhor, o amor que nós temos, a necessidade que nós temos, às vezes, ó Deus, na vida dessas pessoas, são sonhos que elas querem, meu Pai, e aquilo que nós temos, nós reclamamos. Então, meu Deus, nesse momento, visita, Senhor, que tudo, meu Deus, venha cair por terra. Meu Deus, essas pessoas que são perseguidas, esses países que são perseguidos, sabemos, ó Deus, que não tem a mesma oportunidade a qual nós temos aqui, mas em nome de Jesus, que o Teu poder, a Tua palavra, ela diz que a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Então, a cada palavra, cada oração, ó Deus, que está sendo realizada, cada clamor, cada propósito que está sendo levantado sobre cada país, sabemos, ó Deus, agora, que cada lar, cada família está sendo visitada agora. Meu Deus, cada criança, em nome de Jesus, estão sendo visitada pelo Teu poder, visitada pela Tua unção, visitada
pela tua palavra e que possam cada dia mais conhecer o teu evangelho. É o que nós oramos, é o que nós determinamos e temos a certeza de que cada país, ó Deus, ali sendo representado em cada oração, o Senhor já está indo de encontro, o Senhor já está visitando e o Senhor já está derramando a tua unção. E isso, ó Deus, nós oramos, e isso, ó Deus, é a minha oração, que o Senhor restaure cada país, que o Senhor restaure cada lugar, cada família, em nome de Jesus. E temos a certeza de que a tua unção, a tua palavra chegou de encontro a essas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, amém. Aplaudam ao Senhor, aplaudam ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser curados nessa manhã mais uma vez, todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Tem aquele louvor, cadê as meninas? Maria Helena, Elaine. Aquele louvor que diz, sopra espírito. Quando o vento soprar, levanta os caídos. Aleluia, continue nessa dimensão de adoração, porque é na presença do Senhor Jesus que nós somos curados, que nós entendemos que esse amor ele precisa invadir o nosso peito, ele precisa invadir, ser parte da nossa vida. Nós queremos, Senhor Jesus, ser teus discípulos e não consumidores. Espírito Santo, convença-nos. Então comece a glorificar mesmo antes da música. Senhor, nós precisamos que o teu Espírito ele continue soprando. Na realidade, nós queremos estar disponível a sentir o sopro do teu Espírito que traz vida, porque nós queremos compartilhar a vida com esses irmãos que são perseguidos, que estão lá super vivos, Senhor, glorificando o teu nome mesmo sem a liberdade da expressão. Que possamos soprar nós, aleluia. Nós queremos Jesus nacional. Vamos começar quando o vento soprar, o Espírito Santo recebe os seus quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, te adoramos, Senhor Jesus. A terra está cheia da glória do Senhor. Aleluia, sim. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, aleluia. Sopra Espírito, levanta os caídos, levanta os caídos. Restaura os nossos corações mais uma vez nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Espírito Santo, nós precisamos ser curados pra curar a outros. Sopra Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, estamos abertos, disponíveis.
volta Estamos ao aqui, Jesus, lugar. querendo Quando ser o vento esse exército, esse povo soprar, forte. Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Deixe na mão do Senhor Jesus. Tudo volta ao Deixe sua lugar. vida na mão do Senhor Jesus, que Ele Quando opera. o vento Deixe sua soprar, vida que Ele opera e amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Deixe-no na mão do Senhor. Deixe na direção do Senhor. Nós não queremos o que é melhor. Nós queremos o que é planejado pelo Senhor para a nossa vida. Quando a gente parar de buscar o que é melhor e se querer o que é planejado, aleluia, nós vamos conseguir amar uns aos outros, porque vamos ser abençoados, porque vamos dar aquilo que recebemos. Então nós queremos, Senhor, permitir o vento do Teu Espírito todos os dias. Permanecer, perseverar, aleluia, nesta luta, Senhor, nesta luta diária que a gente tem com a nossa carne. Nós queremos sentir este vento que sopra e que traz vida, e que faz tudo mover e voltar para o lugar, aleluia, e nos faz descansar em Ti, Senhor, e nos faz desfrutar da graça, e nos faz, Senhor, mergulhar nesta glória que inunda este lugar, que inunda o lugar onde nós estamos, porque nós somos o Teu templo, aleluia. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, então vem, Espírito Santo. Quando o vento soprar, aplauda mesmo forte e bem alto para o Senhor, o Salvador das nossas vidas, o que nos convence a amar. Aleluia, Deus. Glórias ao Teu nome. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, irmãos? Bem, a Fernanda vai contar, ela não pode contar tudo, que é proibido contar. É uma experiência que ela teve no underground. Primeiro ela vai falar o que é, né, underground, e vai falar só um pouquinho, não precisa confessar tudo não, tá? Aleluia. Então, o acampamento underground, ele surgiu, se eu não me engano, em 2000 e alguma coisa, se eu não estiver falando besteira. Mas ele veio com o propósito de estar despertando os jovens da igreja, os adolescentes, os jovens, a entender que há necessidade da oração e a necessidade de clamar especificamente pela igreja perseguida. Então, o acampamento, o nome underground, que é em inglês, que tem o significado de submundos, por causa dos cristãos perseguidos, que muitos congregam em cavernas, em buracos. Então, a ideia é essa. E em 2016, ele é um acampamento tão procurado que assim que abre a inscrição, você tem que fazer logo, você tem que ficar ali, porque acaba a vaga assim num piscar de olhos. E foi bem emocionante só fazer a inscrição, foi uma correria. Então eu fiz a inscrição, nós somos levados a um local e lá nós somos confrontados a entender como um cristão perseguido ele vive. E acontece várias coisas, e uma das maiores experiências que eu passei foi na Coreia do Norte, e que a gente viveu ali como um cristão perseguido. E em um determinado momento você passa tudo. Você passa fome, você passa frio. Eu posso dizer que eu fiquei 3 dias sem tomar banho, porque não dava. Você sente fome, a gente escutava o ronco da barriga um do outro. Era tenso, porque a gente tem que vivenciar mesmo como um perseguido vive. E isso foi muito ruim. E eu tenho hipoglicemia, então se eu ficar muito tempo sem comer,
dá ruim, a minha pressão baixa, até desmaio. E eu falei, Senhor, não deixa. Eu não queria passar mal, porque se você passa mal, você é convidada a se retirar por causa da sua saúde, você tem que cuidar de você. E a gente ficou de noite ali naquele lugar, um lugar frio, uma mata, e você não conseguia enxergar nada, e você estava ali, sujo, com fome. E em determinado momento, uma pessoa que representava realmente um missionário que existe, que está na Coreia, ele chegava assim para mim e falava, tem muito tempo que eu não leio a Bíblia e que eu não escuto um versículo, o que você pode falar para mim? Então o acampamento ele tem esse foco para a juventude, para a igreja, de que cristão você está sendo, que espécie de cristão. E aí eu falei um versículo para ela, eu falei um versículo em Romanos, e naquele momento ela começou a glorificar, só que aí os caras vieram e a gente não podia dar continuidade, e a gente apanhava, enfim. O congresso não. O acampamento, ele é isso. Acontecem outras coisas, já até contei demais, mas ele é muito bom participar do acampamento underground. Pode ser qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente jovem, cronologicamente falando. Eles só procuram saber se você tem algum problema de coluna, se você tem algum problema de saúde. Tanto que eu quase não passei por ter hipoglicemia, mas foi assim, passei raspando. Falei, não, eu aguento. E aguentei, graças a Deus. E, então, você passa por uma ficha, mas a sua visão, ela abre. Você chega lá, eu não fui a Fernanda, eu fui uma outra pessoa. Eu tinha que desenvolver um texto, eu tinha que virar uma turista para poder conseguir entrar naquele determinado país. E o mais estressante para mim foi a Coreia. E também quando a gente passou pelo Sudão, em que lá a mulher não tem direito a nada, o cachorro é melhor do que ela, come primeiro do que ela. E assim, você vivencia aquilo. Você tem que entrar mesmo no que está sendo proposto, e você se sente assim, caramba, que é isso? Porque você perde a sua identidade. E essa é a finalidade do acampamento. Você não pode ver como uma brincadeira, você não pode ver como uma experiência, você tem que entrar, encarnar. Eu procurei fazer isso e eu quase tive um troço. Foi muito punk, foi horrível ficar 3 dias sem tomar banho. Foi muito ruim, eu voltei para casa suja mesmo, saiu um caldo preto quando eu tomei banho, porque a gente passa por várias coisas, e abriu a minha visão. Como eu disse, eu gosto muito da missão urbana, e não tinha, a gente tem essa noção muito do que a gente lê na internet, mas quando você sente na pele do que um irmão nosso passa, você fica assim, velho, é doido isso. É muito louco, você sente na pele, e foi importante para mim, e foi quando eu procurei tá mais envolvida com a questão da missão transcultural. Como eu disse, gente, baixem o aplicativo, não fazendo propaganda, mas esquece a parte do marketing, esquecem tudo isso. Muita gente vai falar isso, aquilo, outro. Gente, esquece isso. Nós estamos no mundo, apesar de não ser dele, a gente está aqui no mundo. Então, vamos ouvir de tudo e pegar o que é bom. Baixa o aplicativo, e com o aplicativo você vai ter essa... Ele brilha não, ele te dá notificações. Você vai ter cria esse hábito de estar orando pelas pessoas. Eles também sempre precisam de disponibilidade de tempo para estar fazendo os encontros, né, do grupo do G do Rio de Janeiro. Eles têm uma dificuldade muito grande, tanto que eu nunca consigo ir nos encontros de quem já foi no acampamento, porque é sempre longe, é sempre Belfor Roxo, Mesquita, Deus me livre, e outros lugares longíssimos, porque as igrejas mais próximas acabam não permitindo, não abre as portas para estar fazendo uma reunião onde vem sempre uma pessoa e fala de um missionário, traz um vídeo, ou também traz algum missionário que está no Brasil, veio para prestar trazer um relatório para o Portas Abertas. Então eles aproveitam a estadia dessa pessoa no Brasil e ele passa em várias igrejas. Foi o caso dessa iraniana, que era Ana o nome dela aqui no Brasil, porque eles recebem nomes diferentes. E aí eles passam na igreja, que aqui possa abrir as portas, né, ter essa disponibilidade para vocês conhecerem. O Portas Abertas está enviando missionários que vêm para o Brasil, que estão no campo, pessoas que passaram pela Coreia, que passaram pela África, que passaram pelos países árabes, e trazer para cá, porque é muito bom quando a gente tem um contato com alguém que vivenciou isso de fato, de real. Então, que a igreja que possa estar abrindo as portas, tanto para o acampamento G, procurar saber. A gente está em junho, agora acontece 2 vezes no ano, nos feriados grandes. Aconteceu em abril, no feriado que teve, de Tiradentes e Jorge, e agora vai ter provavelmente em novembro.
Então, procurar saber quando vai abrir as inscrições. Eles abrem em outubro, ficar de olho. Eu posso até estar passando para o Robson, porque eu sou do grupo do G do Rio de Janeiro, então eles estão sempre aviando, abriu inscrição. E uma vez que você participou do acampamento, você não pode participar de novo. É interessante, eu gostaria de voltar, mas não pode. A gente pode voltar só para ajudar, a ser voluntário lá, porém não para participar. Então, eu vou passar para o Robson quando for abrir as inscrições, quando estiver próximo, e a juventude